Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo da série de formação continuada para a liderança educacional da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solimar, que trabalho no Departamento de Educação Básica, e hoje nós temos uma convidada que é a penúltima apresentação. Então, se você está acompanhando a nossa playlist todinha, você está no 13º vídeo. Caso você tenha caído de paraquedas nesse primeiro, não tem problema, assista esse, depois retoma, tudo bem? Então, hoje eu quero agradecer a presença da minha colega Gleice, que vem direto de Sergipe para compartilhar com a gente. Então, Gleice, muito obrigada por você ter ajustado a sua agenda e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Só uma grande oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar o meu conhecimento, né? Ah, muito obrigada. E, pessoal, como eu sempre falo, a gente só trouxe pessoal de peso, então papel e caneta na mão para anotar tudo. E lembrando que, né, se você está assistindo esse vídeo, porque já foi ao ar, mas a gente está avisando que a gente está gravando, e na semana que o vídeo vai ao ar, os nossos convidados vão tirar um tempinho assim para ver os comentários, responder alguma dúvida. Então, se você está assistindo na semana do lançamento do vídeo, pode colocar aqui nos comentários direto para a Gleice. Se é fora da semana, você pode comentar que a gente também vai olhar, mas aí a gente não vai prometer que a Gleice, a nossa convidada, vai ficar eternamente olhando, que aí não é justo, né? Então, gente, vamos conhecer um pouco a Gleice, depois o tempo é todo dela, tá? A Gleice, Gleice Silva, ela é professora do Estado de Sergipe, formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe. Ela é especialista em língua portuguesa e literatura pela Faculdade São Luís de França, mestre em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, da Universidade Federal de Sergipe, em 2018. Ela é especialista em mentoria e liderança escolar no ano passado, 2025, pela Mary Immaculate College na Irlanda, uma iniciativa da CAPES, onde eu tive o privilégio de ser colega, de conhecer a Gleice e estudarmos juntas. Ela possui experiência no ensino de línguas inglesa e portuguesa nos ensinos fundamental e médio, além de ter lecionado em programas como o de correção de fluxo e educação de jovens e adultos para o jovem. Ela é autora de capítulo de livro nas obras Gênero da Linguagem, Intersemioses e Práticas de Multiletramentos na Escola, pela editora Pá de Palavra, em 2022, e Interfaces entre a Pesquisa e a Prática Docente, Contribuições do Prof. Letras, pela editora UFPB, em 2022. E essa mulher está aqui com a gente no município de Duque de Caxias, compartilhando um pouco, né? Ela vai falar sobre a prática reflexiva como elemento na formação continuada de professores. Então, Gleice, muito obrigada e o tempo é todo teu. Tá, obrigada, Salima. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Tá aparecendo o slide? Tá sim. Bonitinho. Ok, então, como a Solima já falou, gente, eu vou tratar da prática reflexiva como um elemento intrínseco ao contínuo de formação de professores na Irlanda e vou trazer para vocês 5 modelos de reflexão para potencializar a aprendizagem profissional, né? Então, além de tratar um pouco, explicar a prática reflexiva, eu vou trazer uma noçãozinha do que seria esse contínuo de aprendizagem profissional, né, dos educadores na Irlanda. E esses 5 modelos de reflexão que eu vou trazer, eles podem ser, quem sabe, usados no nosso dia a dia. A gente pode começar a adotar na nossa prática profissional para tentar, quem sabe, resolver alguns probleminhas que a gente tem aí na escola, tá? Então, eu vou seguir. Ele não tá passando. Agora foi. Eu vou seguir essa estrutura geral, tá? Vou trazer para vocês um pouco da definição. Vamos ver a investigação baseada na prática profissional. Vou trazer alguns autores-chaves. Vamos ver as tendências globais para a educação, a reflexão do sistema de formação de professores irlandeses, e aí é a partir do trato realmente desse contínuo de formação dos professores na Irlanda. Venho com os 5 modelos de reflexão. Temos aqui a conclusão e as referências para vocês, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa fazer uma pequena distinção, né? Porque o termo, a expressão prática reflexiva, em si, ela é muito ampla, ela é muito genérica, ela pode designar muitas coisas. Eu posso estar refletindo sobre um problema pessoal meu,
sobre o conteúdo de um filme, de um livro, ou até mesmo sobre uma experiência de fazer um bolo que não deu certo. E aí eu vou refletir sobre o que foi que deu errado nesse bolo meu que eu tentei fazer e não deu certo, né? Então, em si, a expressão prática reflexiva, ela é muito ampla. O que interessa para a nossa discussão é a prática reflexiva sobre a nossa profissão, sobre a nosso trabalho laboral, né? Que também é chamada de investigação baseada na prática profissional. Que o Murray, né, em 1992, vai vir conceituar como um processo no qual professores, tutores, docentes universitários e outros profissionais da educação refletem sistematicamente sobre suas próprias práticas institucionais, né? E que possui quatro características, né? Então, a prática reflexiva, ela vai vir com um foco que seja a preocupação que o professor tem na sua escola, na sua prática profissional. Então, você tem um problema na sua escola que você precisa solucionar e que você não está achando uma solução, você vai focar naquele ponto, tá? O segunda característica é que as investigações são conduzidas como parte de uma rede de profissionais. A prática reflexiva, ela pode ser individual, ela pode ser coletiva, tá? O profissional, o professor, ele pode, de fato, no seu dia a dia, ter reflexões individuais suas e tentar solucionar a sua aula individual ali, exclusiva na sala de aula. Agora, é interessante também que a gente comece a trabalhar colaborativamente, que a rede de profissionais que fazem a escola, a comunidade escolar, comecem a trabalhar e pensar em conjunto para poder resolver esses problemas, tá? A terceira característica são as abordagens educacionais e metodológicas de pesquisa são mobilizadas, ou seja, a gente vai sair dos achismos. Não é porque eu acho isso ou penso aquilo, a gente tem que se pautar em metodologias e nos estudiosos que fazem, né, as teorias da educação valerem aí para a gente poder se especializar e aprofundar mais os nossos conhecimentos. Por fim, a melhoria da autonomia intelectual, tomada de decisão e competência técnica. Esse último é mais uma consequência do que acontece quando o professor se torna um profissional reflexivo. Então, o professor reflexivo ele está melhor posicionado para tomar decisões coerentes e que de fato resolvam o problema da escola e que de fato supra a necessidade do aluno, tá? Quando nós falamos de prática reflexiva, alguns autores são chave, tá? Eu selecionei três. São o John Dewey, Donald Schoen e o Stephen Brookfield. Quem foi John Dewey? John Dewey foi um filósofo da educação estadunidense que ele é o precursor da educação moderna. Ele defendia que a aprendizagem do aluno na escola não deveria ser uma preparação para a vida, ela tem que ser a própria vida. Em que sentido? No sentido de que o aluno ele vai aprender de maneira ativa. A partir de um problema dado, ele vai buscar uma solução, ele vai ativar a criatividade dele, ele vai ter que experimentar e nessa experimentação, ele vai cometer erros. Ele vai ter a oportunidade de se autocorrigir e para achar ali uma solução de maneira independente. Nesse processo, nesse tipo de aula, pensado por John Dewey, o professor ele tem um papel de mentor, de guia. Então, o Dewey vai deixar para a gente, como legado, a aprendizagem baseada na investigação, a resolução de problemas, a experimentação, a reflexão e a autocorreção, que nós vemos hoje, por exemplo, nas metodologias ativas. Ele não foi inventor, mas as metodologias ativas bebem da fonte do John Dewey, né? Ele foi precursor dessa educação moderna. Quem também bebe na fonte do John Dewey é o Donald Schoen, nosso segundo autor aqui importante. Ele também foi filósofo da educação estadunidense, só que a diferença entre ele e o Dewey é que ele focou mais diretamente na formação do professor reflexivo, tá? Mas sempre defendendo a educação baseada na experiência.
Ele traz alguns termos assim que ele cunha como reflexão sobre ação, reflexão na ação, reflexão sobre a reflexão na ação, que a gente vai ver melhor em um dos modelos que eu vou trazer, porque é do Sean. Mas ele pesquisava basicamente como profissionais de diferentes áreas pensam e aprendem no exercício de suas funções, porque ele entendia que o profissional que reflete vai produzir conhecimento, vai produzir compreensão, que vai poder ser usada em outras situações laborais ali do seu trabalho, tá? Já o Steven Brookfield, ainda vivo, ele é um educador e teórico da educação britânico. A contribuição que ele traz para a nossa discussão é, é sobre o professor crítico reflexivo. Ele propõe que a gente não fique na reflexão exclusiva da experiência que a gente está pensando, né? Daquela experiência que a gente que está nos angustiando e que a gente quer resolver. Não fique só nela. Nós temos que ampliar as nossas discussões. Temos que envolver discussões maiores, como ideologias dominantes, como as influências do meio influenciam o professor, sobre as relações de poder. Como é que tudo isso influencia, né, a prática profissional do professor e que vai fazer com que ele haja do jeito que age, fale do jeito que fale, propõe as atividades que propõe e como isso tudo impacta o aluno ao final, tá? Então, a contribuição do Brookfield é nesse sentido, de ampliar para questões de ideologias, de relações de poder. E como é que a prática reflexiva ela veio a se tornar algo importante a ponto de estar ali no contínuo da aprendizagem profissional, né, na estrutura do sistema educacional de um país como a Irlanda e outros países como nós vamos ver aqui? Isso basicamente acontece por conta de relatórios, pesquisas de organizações internacionais como a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização internacional formada por 38 países, né, os países ricos, e que eles são essa organização, ela é responsável pelo PISA, né, que é aquela avaliação internacional do aluno, avalia leitura, matemática, ciências, que é feita de 3 em 3 anos, né? Ele ajuda ali a mostrar como é que está a situação do país em termos educacionais e também é responsável por conduzir a pesquisa Thales. Essa pesquisa ela já tem um foco no professor, no diretor de escola, para investigar ali como é que estão as condições de trabalho, qual a prática profissional que está sendo usada na escola, que funciona, que não funciona, como é que está a questão da liderança na escola. Então, eles avaliam várias questões nessa pesquisa Thales e dali eles vão saindo resultados, né, de suas pesquisas e eles lançam recomendações para que os países adotem. E eles são tão influentes que acabaram influenciando também a organização, né, a reforma curricular de alguns países, como a Irlanda e como o Brasil também foi influenciado pelos resultados dessas pesquisas, dessas organizações, né? Alguns destaques, né, das tendências globais que vêm sendo discutida nos relatórios que a OECD, a OECD é o termo em inglês, né? OCDE em português. Que eles vêm lançando ao longo dos anos, trata da aprendizagem ao longo da vida, é um tema recorrente, né? Que justamente está conectado com o contínuo da aprendizagem profissional dos professores irlandeses, que é uma jornada, né? Você estudar ao longo de toda a sua vida, da colaboração entre pares, tá? Da decisão baseada em dados, ou seja, a gente tem que começar a tratar os dados da escola e usá-los para resolver os problemas, tomar decisões baseadas em dados é importante para não ficar no achismo e ir propondo soluções que não resolvem, né? E temos também reforçar a conexão entre a formação inicial docente e a formação continuada. Isso, na realidade, aí é uma recomendação que aparece nos resultados da pesquisa Thales de 2018, foi divulgada ali em 2018, 2019, que é esse documento central aí, que está na imagem, tá? Então, lá na página 42, eles traz isso, que a ideia é que, para a formação dos professores, deve haver uma continuidade, né? Uma conexão entre a formação inicial docente e a continuada. Então, tem que ser esse contínuo que a Irlanda fez no sistema deles, né? Mas observem, eu trouxe aqui um trecho de um parecer do Conselho Nacional da Educação, o parecer número 9 que saiu em 2001,
que eles lançam pareceres sobre a questão da educação nacional aqui no Brasil, e a gente vê que a reflexão, ela já estava presente. Vejam aqui comigo, está escrito aqui, ó, a aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática. Ou seja, toda a sistematização teórica articulada com o fazer e todo o fazer articulado com a reflexão. Então, a gente não pode dissociar o teórico do prático. E tudo isso tem que estar permeado de reflexão. Isso já acontecia desde 2001. Embora eu tenha trazido documentos da OECD que são mais recentes, não quer dizer que as reflexões sobre aprendizagem ao longo da vida e reflexão tenham surgido agora, não. Ela já vem de muitos anos, né? E desde 2001, aqui no Brasil também tem esses resquícios, né? A nossa educação, a proposta do Conselho Nacional de Educação para a formação dos professores no Brasil já prevê isso da prática reflexiva, né? Mas o que é que eu aprendi na minha experiência de intercâmbio na Irlanda, né? Que lá existe um contínuo de formação de professores, né? Que conceitualmente significa que refere-se à aprendizagem formal e informal em que os professores se envolvem como aprendizes ao longo de toda a sua carreira docente. Então, como nós temos o Conselho Nacional de Educação, o MEC, etc., eles têm lá o The Teaching Council, que eu coloquei aqui né, referenciando, que é esse órgão lá na Irlanda que é responsável por regulamentar a formação dos professores, né? Eles têm documentos determinando o que é que cada etapa tem que conter, que tipo de conteúdo tem que ser trabalhado com os professores na formação deles, né? E ele é dividido em três etapas, tá? Esse contínuo. Os nomes desses documentos aqui, porque cada etapa, as três etapas da formação dos professores na Irlanda, eles têm documentos reguladores, né? Que são esses aqui da imagem. Os nomes deles são em Irish, né? Que é o irlandês, então eu não vou saber pronunciar corretamente. Mas o primeiro seria algo como Cain, que se refere à etapa da graduação, né? Tudo, ela está falando como é que o que é que um curso de graduação para a formação de professores, licenciatura, deve conter, deve oferecer para a formação dos professores, tá? Então, o que eu destaquei aí nesse documento é que o ensino e aprendizagem reflexivos, informados por pesquisas que articulam, ligam os diferentes contextos ou espaços de prática. Isso é muito importante porque nessa fase na Irlanda, onde os estudantes são graduandos, eles vão passar por dois processos bem interessantes, em que a gente vê que a prática reflexiva é realmente estimulada pelo país. Eles têm que produzir um portfólio durante a graduação, justamente para estimular essa questão de se tornarem professores reflexivos. Então, lá eles registram tudo sobre os pensamentos deles, sobre as aulas que eles estão tendo, sobre as experiências. E eles também passam por uma etapa do placement. O placement seria mais ou menos o nosso estágio supervisionado, né? Em que eles vão para a escola, as aulas na universidade param, eles vão para a escola, dão aula para as crianças e tem o professor da turma tá lá acompanhando, e também a universidade designa um profissional para acompanhar. E esse profissional, que é um mentor, vai assistir a aula, vai dar feedback para os alunos, e eles vão ali interagir e sempre puxando na parte da reflexão. Então, eu achei muito interessante que o próprio sistema de formação, né, as estruturas, as etapas que os alunos têm que passar nessa fase na Irlanda já incluam atividades e estruturas próprias ali voltadas para a reflexão, né? Passada dessa etapa da graduação, a gente tem a segunda etapa que é um momento mais individualizado do sistema de formação, que é o Droit Head. É alguma coisa assim, mas realmente Irish é bem difícil de pronunciar que é a segunda etapa, tá? Ela é uma parte, é que eu destaquei aí, uma parte essencial desse processo é o envolvimento do professor recém-qualificado com colegas mais experientes, bem como a reflexão sobre as conversas profissionais que ocorrem acerca da sua própria aprendizagem profissional e da sua prática, né? Então, veja, o que é que eu entendi, né, da minha aprendizagem lá em relação a essa fase do Drudge? Existem todas as etapas lá para o professor passar, mas a coisa mais próxima que eu consegui associar aqui no Brasil foi com o nosso, aquele período de estágio probatório, né? Aqui o professor ele já é realmente contratado pela escola, tá? E aí eles têm que ter contrato de tantas horas, tem que dar tanto tempo de aula, tem que assistir formação continuada, participar de eventos, formação continuada, tal. Tem todos os critérios que tem que participar nessa etapa aqui do Droithead.
Mas, e que realmente, assim, você vê que pelo sistema, da forma como o sistema irlandês foi organizado, existe um acompanhamento, né? Para a indução desse professor na escola. Então, eu, por exemplo, na minha prática, na minha experiência, quando eu comecei no estado de Sergipe, eu não tive ninguém para me orientar. A gente tem os colegas que conversam, que mostram como é que a escola funciona, a questão dos materiais e tudo mais, mas no dia a dia, a realidade é que a gente meio que vai para a sala de aula e se vira, né? Mas lá não, eles realmente têm um acompanhamento como se tivesse mesmo um mentor, um tutor ali. Ao final desse processo aí do Droidhead, tem toda uma documentação para o próprio professor que está iniciando, né, na profissão, preencher. O mentor dele que vai acompanhando ele tem que preencher e tem que enviar para esse The Teaching Council, que é o órgão lá que faz essa regulamentação. E só ao final desse processo é que ele vai ser um professor devidamente registrado, né, lá, e até esse registro ele é renovado periodicamente, tá? Por fim, a gente chega no COSAN, que é o documento irlandês que vai orientar a parte da formação continuada, né? Você já é um professor registrado lá, e aí o que é que a gente vai fazer depois? A gente continua a nossa aprendizagem ao longo da vida, né? Com a jornada. Então, nessa parte da formação continuada, o documento diz o seguinte, como está escrito aí: oportunidades contínuas para refletir sobre os processos de aprendizagem, ensino e avaliação são vistas como centrais para garantir a qualidade no desenvolvimento de uma profissão que responda às necessidades emergentes e para a melhoria da escola. Então, aqui eles têm uma esquematização, eles explicam como é que se dá a forma de aprendizagem do professor e já serve como uma sugestão de que tipos de atividades devem ser feitas para o professor fazer de formação continuada. Dentro desse terceiro documento da formação continuada, a gente tem esse esquema visual que mostra pra gente que no centro ali nós temos tá em inglês, né? Mas é o teacher's learning, que é a aprendizagem do professor, que é central, mas dentro dessa aprendizagem do professor nós temos a aprendizagem do aluno, porque quando o professor aprende, o aluno vai ser beneficiado com a aprendizagem dele. Então, esse esquema visual mostra, por exemplo, a parte azul, né? Do Learning Areas, ali são as áreas de aprendizagem do professor, que eles consideram tudo, o professor aprende em todas essas áreas, e do lado ali onde está de verde, nas bolinhas verdes, é o Learning Processes, ou seja, quais são as atividades que os professores podem fazer que geram aprendizado para eles. A gente tem aqui, ó, mentoria, coaching, tem research, os últimos ali tem cursos, programas, workshops, eventos, são várias atividades que a gente faz para poder aprender, tá? Então, todo esse esquema mostra a ideia que o sistema educacional irlandês tem para a formação dos professores, né? Porque é que envolve a aprendizagem profissional do professor. Mas o que eu queria que vocês observassem, né, puxando para a nossa discussão aqui, para o tema da minha apresentação, é a posição da prática reflexiva, porque ela circunda absolutamente todo esse esquema visual, que é aí o reflective practice, né? Ou seja, eles já partem do princípio de que absolutamente tudo o que se faz em relação à aprendizagem do professor, do profissional da educação, deve estar pautado, deve estar envolvido com a prática reflexiva. E isso é repetido realmente diversas vezes ao longo desses documentos que eu mostrei para vocês. E agora eu vou trazer para vocês, né, discutindo, depois de discutir tudo isso, mostrar para vocês um pouco de como é que é essa organização do contínuo de formação profissional na Irlanda. Vou trazer 5 modelos de reflexão, tá? Vocês vão ver que eles são um pouco assim repetitivos, porque eles têm a mesma lógica, né, de base da questão de você ter um problema, de você refletir sobre ele, de o que você vai propor de solução. Mas além deles existem outros, tá? Se procurar, acha mais. O primeiro que eu trouxe é o do Sean, que foi um dos autores que nós vimos, né, que defende a educação baseada na experiência. Então, o modelo do Sean, ele é basicamente um processo, um ciclo de reflexão, em que a gente vai comparar dois momentos. A reflexão na ação, que é reflection in action, né, que, ou seja, a gente tá na ação. É quando a gente desenvolve uma capacidade, uma habilidade enquanto profissional, de durante a aula, se alguma coisa não acontece como a gente estava esperando, a gente tenha
esse molejo de a gente corrigir ali no ato e buscar soluções. Vamos supor que um aluno não esteja entendendo a minha explicação, e ficou muito óbvio que ele não está conseguindo entender. Então, essa habilidade de a gente conseguir trazer outros exemplos, reestruturar a nossa explicação, propor alguma mudança ali na metodologia, na atividade proposta, trata disso, tá? A gente vai refletir ali enquanto age, tem que agir imediatamente. Já a reflexão sobre a ação é após, tá? Após a ação. Então, a gente tem aqui, a reflexão após vai ser uma reflexão posterior à ação, em que a gente vai pensar, o que você faria de diferente se isso acontecesse novamente? Vejam, o problema já aconteceu, a gente vai pensar sobre ele depois que aquilo aconteceu, não tem mais o que fazer. Mas é importante que a gente repense porque pode acontecer novamente, então a gente tem que estar preparado. Nós temos ali novas informações adquiridas e ou perspectivas teóricas estudadas que fundamentam a experiência e ajudam a processar sentimentos e ações. Então a gente não pode ficar, né, só naquela etapa de refletir o que é que a gente achou, o que é que a gente faria de diferente. A gente tem que buscar soluções em teóricos, na sugestão de colegas mais experientes, né, e até conversando com os alunos também para saber o que é que, né, poderia ter sido feito de diferente. A ponto de que, quando a situação acontecer novamente, ou se vier acontecer em alguma outra, que tenha acontecido uma situação diferente, mas aconteça um problema, a gente tem a capacidade de refletir na ação. Enquanto ela acontece, poder, né, reverter a situação ali. Então, a reflexão na ação, que está ali durante, é a experiência em si. Refletir sobre isso durante o acontecimento. Decidir como agir no momento e agir imediatamente. Eu achei muito interessante que eu falei para vocês sobre a experiência de ter ido assistir o placement, né? Que é o aluno vai aprender ali na época da graduação, vai ensinar, o mentor vai lá acompanhar. É, esse modelo do Sean foi um dos modelos que a mentora da aluna que eu acompanhei citou. Ela falou sobre o modelo de Sean, porque ela estava tentando fazer a aluna refletir através do diálogo e do feedback para ela conseguir chegar nesse estágio, de ela própria dizer o que é que não tinha dado errado, o que é que ela poderia ter feito de diferente. E aí a aluna volta para a aula, para outra disciplina, e ela já está ali refletindo sobre essas questões. Então é muito interessante como eles fazem esse processo de realmente ensinar o estudante professor, né, aquele que está se formando, a fazer essa reflexão, né? Ter o domínio da aula dele. O segundo ciclo de reflexão que eu trago é do Brookfield, que é o terceiro autor que nós vimos aqui, que já vai trazer as questões de ideologias dominantes, de relações de poder. Tá? Então, ele é chamado de As Quatro Lentes de Brookfield. Né? Então, a gente tem um problema lá, a gente começa com a dimensão do eu, o eu, a parte autobiográfica, né? Como que é a minha prática enquanto professor? Né? Será que aquela prática que eu usei tá correta? O problema que surgiu foi porque a metodologia não estava legal, a atividade, onde foi que eu errei? A gente também pode pensar sobre a questão das influências, né? Por que que eu penso do jeito que eu penso? Porque a minha aula é do jeito que é, né? Por que que às vezes, o professor ele tem uma dificuldade de sair do modus operandi, né? Daquela aula sempre igualzinha. Então, isso tem uma explicação nas nossas influências. Tá? Depois que a gente reflete sobre isso, a gente vai para o olhar do estudante. É preciso incluir o feedback dele, sempre colocar o aluno no diálogo, tá? A gente também vai trazer as experiências dos colegas, né? O que é que eles acham daquilo? Lá na Irlanda, eles fazem, inclusive, essa sugestão, né, de que os professores, por que não convidar um colega para assistir a sua aula? É um pouco intimidador, mas pode surgir coisa muito bacana disso, né? Então, as experiências, dos colegas também contam bastante, que é uma terceira lente aí, que a gente também tem que juntar com a literatura teórica. A gente nunca vai poder abrir a mão, né, soltar a mão da literatura teórica, da parte das metodologias, dos estudos, né, que os autores trazem, que é justamente para nos ajudar aí a solucionar os problemas, né? Nós temos ainda o Círculo de Investigação sobre a Aprendizagem, de Kath Murdoch, né? Que é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complexo, mas não é necessariamente difícil, tá? Começa com a sintonização, que é você fazer basicamente um levantamento do que você sabe sobre aquele evento, do que aconteceu, né? Vamos supor que você tentou um projeto na escola, o projeto fracassou. Então você vai ter que fazer todo um levantamento, refletir, se conectar sobre seus sentimentos e tudo mais, e o que é que você sabe do porquê que aquilo aconteceu. E aí você vai proceder a uma investigação,
né? Você pode lançar questionários, querer feedback de alunos, né? Você vai coletar dados. E aí você depois vai para uma sistematização, que nada mais é do que organizar tudo isso que você coletou, verificar o que realmente responde sua pergunta, o que serve, o que não serve, né? E aí você vai poder fazer comparação e tudo mais. Depois você vai para um aprofundamento, ou seja, você tem que pausar a sua reflexão. Aliás, vai refletir um pouco mais, não é necessariamente uma pausa, mas para você procurar lacunas, né? Tem alguma coisa que eu deixei passar despercebido? É esse o momento do aprofundamento. Você vai ter as suas conclusões, mas não basta ter conclusões, né? Ah, o que aconteceu foi isso. Não, você tem que agir. Você vai basicamente criar ali um plano de ação para que você possa agir naquele problema e aquilo não acontecer novamente, ou pelo menos diminuir, porque a ideia dos ciclos não é necessariamente que ele se encerre, mas o ciclo ideal é aquele que vai funcionar como uma espiral. Vamos supor que a gente foi aqui para o momento da ação. Tá, descobri que isso aconteceu, vou ali propor uma mudança, vou agir sobre aquele problema, mas não acaba aí. Você vai ter que coletar novos dados para ver se aquilo realmente funcionou. Então, a gente sempre vai estar nesse ciclo de reflexão, tá? Temos ainda o ciclo reflexivo de Gibbs, tá? Em que ele basicamente traz aqui que você começa por uma descrição. Descreva brevemente o que foi que aconteceu, qual foi o problema, qual foi a situação. Você também tem que mobilizar os seus sentimentos. Descreva os sentimentos, a resposta emocional sua das pessoas que participaram daquela situação, né? Você vai avaliar o que foi positivo, o que foi negativo sobre as respostas. Na parte da análise, que é o próximo momento, você já vai ter que trazer teoria aqui, investigação, né? E você vai ver o que é o que faz sentido nessa experiência. Você vai ter suas conclusões e você também vai ter que gerar um plano de ação. Então, vocês vejam, esses ciclos reflexivos que eu estou trazendo, eles têm muita similaridade, tá? São de autores diferentes, têm algumas propostas diferentes, um detalhe ou outro diferente, que ajuda a aprofundar mais ou menos a sua prática reflexiva. Mas todos eles têm, assim, um diálogo ali entre eles, porque tem mais ou menos um processo muito semelhante, tá? E nós temos, por fim, o modelo de reflexão de Rolf et al., que é o famoso what, so what, now what, né? Que é o que, então o que e agora o que eu faço, né? O que foi que aconteceu? Essa parte aí descritiva. Então, o que é que eu aprendi a partir daquela experiência? O que é que eu estava tentando alcançar com aquela aula mesmo? Quais foram as ações que eu tomei? Aquela experiência foi boa ou foi ruim? O que é que foi bom e o que é que foi ruim naquela experiência? Né? Quais foram os sentimentos evocados em mim, evocados no aluno, né? Nas pessoas que se envolveram ali naquela situação? Aí você vai para o então o quê? Que é a parte teórica. A gente nunca larga a mão da parte teórica, a gente tem que ir investigar. É o que é que isso me diz, me ensina, me implica sobre a minha aprendizagem, meus métodos, minhas atitudes, né? O que é que eu poderia ter feito para melhorar? A gente tem que fazer essa autoanálise, né? Uma autoavaliação. É, Qual é a minha nova compreensão dessa situação? Agora que eu refleti sobre tudo isso e cheguei nessa conclusão. E aí a gente vai agir, por fim, né? Agora, o que é que eu preciso fazer para deixar as coisas melhores, para aprimorar no futuro? Quais podem ser as consequências de mudar alguma coisa naquela minha proposta, né? Então, todos esses modelos reflexivos, eles servem para que a gente comece a usar, a nos tornarmos profissionais reflexivos, porque isso é muito importante para que a gente repense as nossas práticas, para que a gente, de fato, ofereça ao aluno um ensino que faça sentido para ele. Porque a gente precisa atender à necessidade não só da escola, não só da sociedade, mas do aluno em particular, né? Que às vezes a gente fica ali no nosso mundinho, dando a nossa aula, achando que está tudo bem, e a gente não consegue perceber o aluno e que aquilo não está surtindo efeito. Então, se a gente tiver realmente essa prática reflexiva, sempre envolvendo o aluno, o diálogo com ele, a gente consiga aí chegar a um denominador comum para todas as partes e a gente consiga, sim, resolver situações, problemas na escola. Situações, problemas que podem ser qualquer coisa, desde o aluno que não está prestando atenção na aula, questões de conflito, a nota da escola foi muito baixa no SAEB, no SAESE, questão de evasão, a comunidade não participa de projetos escolares, qualquer tipo de problema pode estar sendo objeto de investigação e de observação a partir desses modelos de prática reflexiva. Então, eu trago eles aqui para quem sabe, né?
vocês possam, quem sabe, escolher um deles e começar a praticar, começar aos poucos mesmo e começar a adotar essa prática na vida de vocês. O que fica de críticas, né, que eu li em relação a alguns dos modelos é porque eles precisam incluir nas etapas ali, né, todas as etapas do ciclo, algum momento assim para que o professor comece a modificar o seu comportamento. Porque é aquilo, tentar resolver um problema, sempre através das mesmas ações, a gente não vai achar resultado diferente. Então, isso aí é um ponto que vocês mesmos podem fazer essa adaptação nesses modelos para poder, né, sempre incluir como eu posso mudar meu comportamento. Se eu já faço isso, vou tentar diferente. Mesmo que a gente esteja condicionado a fazer sempre a mesma coisa, né? Então, fica aí como sugestão para vocês. Eu concluo com o seguinte trecho, né? A reflexão é um elemento central na formação e no desenvolvimento profissional do professor. Permite ao professor compreender a sua prática, buscar soluções, traçar estratégias, ajustando-as ao contexto escolar. E quando integrada ao longo do contínuo da formação docente, contribui para uma prática profissional mais consciente, ética e eficaz, que responda às demandas da educação contemporânea. Então, realmente agradeço demais o convite de Solimar e espero que eu tenha contribuído minimamente que seja, para que nós, enquanto professores, possamos aqui dialogar, né, e colaborativamente ajudar uns aos outros. Então, muito obrigada. Aqui tem umas referências que vocês podem depois. A maioria está em inglês, mas existem outras ferramentas que vocês podem usar para tradução, tá? As IAs aí estão para nos ajudar, né? A gente tem que usar justamente aquilo que vai nos favorecer para a nossa aprendizagem. E também existem muitos trabalhos em língua portuguesa que remetem a esses aqui que eu mencionei, tá? Então, muito obrigada. Estão aqui as referências. Obrigada. Pausa, compartilhar. Eu que tenho muito a agradecer, acho que todos nós que estamos aqui, meus colegas que estão assistindo, lembrando que essa formação, quando a gente fala de liderança escolar, às vezes a gente pensa muito na equipe diretiva, mas é para quaisquer profissionais que exerçam uma liderança formal ou não. E aí estão incluídos nós, professores, que muitas vezes esquecemos que somos líderes educacionais, né? E você me fez viajar no tempo, Gleice, porque alguns desses modelos eu aprendi no mestrado. Para ter uma ideia, eu defendi o mestrado em 2006. Eu fiz de 2004 a 2006. Então, seja Sean, seja quando você está falando, né? E agora, né? Eu esqueci as três perguntinhas, mas assim, o que aconteceu? So what? Eu estou tentando É. pensar nem no inglês nem no português, está vendo? Né, que foi, eu acho que o último modelo que você apresentou, se não me falha a memória. Então, assim, é incrível como o tempo inteiro a gente precisa ser lembrado desse modelo que você trouxe da Irlanda, de que a prática reflexiva, na verdade, ela está ali, ela subjaz todo o nosso fazer docente, né, nossa prática docente, e muitas vezes a gente não se dá conta. Porque muitas vezes a gente faz de uma forma meio que intuitiva, me, poxa, não deu certo, o que eu posso fazer? Mas quando a gente tem um modelo, nos ajuda a que essa prática reflexiva, ela realmente contribua com o avanço na educação, né? Porque a gente já faz, às vezes, assim, ai, não foi legal, vou mudar. Mas aí fica faltando, às vezes, uma lacuna, que é como você falou É uma da lacuna, a mãozinha lá com questão. a teoria, Uhum. né? Que a É, prática sem teoria, ela é, às vezes, até improviso, né? Então, exatamente. assim, tenho só te agradecer, não esperava menos, com certeza eu sabia que ia ser esse show de apresentação. Pessoal, quem está, de repente, é novo sobre essa temática, volta o vídeo, pausa, anota, tem as referências que a Gleice compartilhou. Tem o contato da Gleice e aqui, né, nos comentários vocês podem trazer suas perguntas também. A gente não tem a pretensão de esgotar todo o assunto, né, Gleice, mas começar Isso, esse diálogo, né, essa troca. Então, exato. mais uma vez, Gleice, muito obrigada. E a você que está nos assistindo até agora, obrigada por sua participação. Também comenta aqui para que a gente possa continuar trazendo formações continuadas que sejam relevantes para a sua prática. Então, obrigada a todos. Um beijo e até o próximo vídeo, que é o último dessa jornada de formação continuada para líderes educacionais. Um abraço.